Que homem é este? Que homem é este? Mateus capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Neste texto sagrado, revela o momento em que Jesus ia atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara, num percurso de cerca de 10 quilômetros. Enquanto Jesus dormia, exausto de tanto trabalho, o barco de Jesus e seus discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade. Entretanto, ao ser despertado pelos seus apavorados discípulos, Jesus acalmou a tempestade pelo poder da sua palavra e deixou todos os seus discípulos admirados, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O poder do homem chamado Jesus. Apesar dos discípulos presenciarem Jesus realizando milagres diariamente, este chamou a atenção deles, pois ao dar uma ordem expressa aos ventos e ao mar, Jesus mostrou o seu grande poder sobre a natureza. Portanto, por mais que venhamos presenciar costumeiramente os milagres que Deus realiza frequentemente em nosso meio, o poder do homem chamado Jesus sempre irá nos causar espanto e admiração. Lucas capítulo 5, versículo 26. Em João capítulo 9, versículo 1 a 11, após o cego de nascença ser curado por Jesus em Jerusalém, as multidões ficaram tão admiradas que até mesmo duvidaram que o homem nascido cego fora mesmo curado. E ao perguntar a ele como lhe foi aberto os olhos, ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Aleluia, né, gente? Aleluia. Cego de nascença, Jesus pôs para enxergar. Eita, quem é este homem? Que poder é esse? O poder do homem chamado Jesus. Em Mateus, capítulo 13, versículo 54, está escrito que, após Jesus ensinar na sinagoga e operar muitos milagres, as pessoas se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder miraculosos? Em Zacarias capítulo 6, versículo 12, o profeta Zacarias já havia profetizado que homem é este, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que aqui o homem cujo nome renovo. Jesus é o renovo que brotou de Davi. Jeremias capítulo 23, versículo 5 e Apocalipse 22, versículo 16. Em João capítulo 7, 45 e 46 está escrito que os próprios guardas que foram prender Jesus regressaram aos princípios sacerdotes e fariseus, impressionados e admirados com o homem chamado Jesus, dizendo: jamais alguém falou como este homem. Glórias a Deus. Jesus, ele causa espanto e admiração a todos os homens. Até hoje, Jesus é admirado pelos seus seguidores e deixa os homens céticos espantados. Ernest Renan, um famoso infiel francês, reconheceu a superioridade de Jesus sobre os demais homens, dizendo: sejam quais forem as surpresas do futuro, Jesus nunca será ultrapassado. Lord Byron, um conhecido poeta devasso, ele diz:
Se alguma vez o homem foi Deus ou Deus foi homem, Jesus foi ambos. Pecaut, outro infiel francês, disse acerca de Jesus o seguinte: o caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro homem da antiguidade. Nenhum outro homem foi meigo, tão humilde e tão bondoso como ele. Sua vida moral está totalmente impregnada de Deus. Napoleão Bonaparte, veja bem, o grande imperador francês, deu a seguinte opinião acerca de Jesus Cristo: penso que compreendo um pouco da natureza humana e digo-te que todos esses heróis da antiguidade foram homens como eu, também o sou, mas não como Jesus Cristo. Este era mais que homem. Portanto, Jesus Cristo é mesmo incomparável. Jesus Cristo foi o maior homem que já pisou na terra. Jesus Cristo ama tanto os homens que o título predileto que ele gostava de se chamar a si era Filho do Homem. Mateus 24, 27 e 30. Lucas 19, versículo 10, enfim. Jesus Cristo chamou-se Filho do Homem pelo menos 80 vezes nos evangelhos. Ao fazer isso, Jesus se identifica com os filhos dos homens, enquanto priorizamos chamá-los de Filho de Deus, o que de fato ele é. Mateus 16, versículo 16 e 17. Ele faz questão de se identificar com todos nós, chamando a si mesmo de Filho do Homem. Lucas 19, versículo 10. Glórias e honras ao Filho do Deus eterno, Jesus Cristo. Concluindo, que homem é este? É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a nossa comunhão com Jesus Cristo. Que homem é este? É uma mensagem que nos leva a amar mais e mais a Jesus Cristo e nos aprofundar no conhecimento de sua pessoa eterna e gloriosa. Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo é advogado por excelência, amigo fiel e verdadeiro. Os nossos adjetivos são poucos para expressarmos tudo aquilo que o homem, Jesus Cristo, é. Ele é simplesmente incomparável, inigualável. Eu quero deixar aqui algo mais para a sua reflexão em João capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, ele não ficou longe de nós quando nos viu indefesos, mas ficou comovido por nossas experiências repletas de pecado e tristeza e assumiu a missão de nossa salvação. Ele fez isso porque entendeu muito bem o que estávamos enfrentando. Ele conhecia nossas circunstâncias, nosso desamparo e nosso destino e respondeu a isso. Com um grande custo para si mesmo, Jesus estava disposto a se identificar conosco, que se tornou um de nós. Mesmo agora, ele compadece das nossas fraquezas, porque se encarnou e ele sabe o que é viver em um mundo com pessoas caídas e pecadoras. Ele sabe o que é ser tentado. Fique com essa mensagem, fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e a vida de seus familiares. E Jesus Cristo te ama e eu também te amo em Cristo.